Fala galera, tá na plataforma de número 134. Falei agora sem convicção nenhuma, mas é isso mesmo, 134, né? 134 com o Jorge Cadouac. Já estamos aqui na nossa terceira tentativa de gravar esse episódio. É uma informação que passaria desapercebido se eu não falasse, mas eu gosto de ser transparente com o meu ouvinte, né? E eu gosto de falar o que acontece nos bastidores, né? Da vida da podosfera. Eu tô aqui com o Jorge Cadouac, o cara que já passou por aqui há um tempo atrás, acho que 1 ano e meio atrás, é responsável por trocar ideia com atletas brasileiros, treinadores também, foi inclusive um treinador que nos uniu, né, o Álvaro Miguel. Jorge, se apresente para quem porventura não te conhece, meu amigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite mais uma vez. E mais uma vez, a gente tentando várias vezes porque somos resilientes, né, Jonathan, acima de tudo. Exato. E, bom, prazer mais uma vez estar aqui como convidado, entrevistado, porque também posso dizer que tive o prazer de participar outras vezes em edições especiais da plataforma. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Cadouac, sou de São Paulo, administrador de empresas, contador, trabalhou a maior parte da vida em finanças, já há quase 20 anos, mas que sempre fui entusiasta de esportes, de conteúdo, que desde a época do ensino médio aí já criava conteúdo, tinha aprendido a programar só para criar conteúdo, e passei pelo blog Lance, pela ESPN, e há 2 anos praticamente veio de maneira independente, tentando aproveitar o que a internet acho que tem de melhor, né? Que é criar espaços novos, complementares, adicionais, além do mainstream, dando visibilidade a muito atleta brasileiro, e de pouquinho em pouquinho o canal Outra Liga vai virando uma referência aí para empresários, para atletas curiosos, de que o mundo é muito maior do que a gente imagina no mundo da bola também. Curioso, eu tive um amigo que teve uma experiência na Irlanda ano passado. Ele foi para a Irlanda, para casa de um amigo, e ele jogou num time lá da Irlanda, que era a segunda divisão da cidade, não vou lembrar agora qual é a cidade que ele estava, não sei se era a capital da Irlanda, enfim, que se chama Brazuca United. Olha o nome do time, onde tem vários, como o próprio nome já sugere, né, brasileiros, mas também tinha argentinos lá nesse time, tinha pessoas imigrantes, né, lá de outros lugares. Ele jogou nesse time chamado Brazuca United, onde tem, e eles jogaram até inclusive contra o time da primeira divisão da Irlanda na Copa da Liga, né? E Jorge, da última vez que a gente trocou ideia pra cá, mano, é algo que a gente tentou falar na primeira vez que a gente tentou gravar, e vamos trazer aqui novamente. O que mudou da sua vida de lá pra cá, na sua vida pessoal, e o que isso também afeta, né, na sua vida como podcaster, produtor de conteúdo, digamos assim? Porque a plataforma pode variar, mas a ideia, o objetivo do canal, né, seja ele por áudio, por vídeo, por Instagram, YouTube, por onde for, a ideia é realmente conseguir disseminar o objetivo do canal. Olha, o que mudou Sim. é que você me encontrou muito cedo no canal, era algo muito experimental na época, né? Por mais que eu tivesse até bons contatos e muita cara de pau acima de tudo, assim como você também tem, né? Tem que ter. Não à toa te indiquei para ir trabalhar na empresa onde eu acabei indo trabalhando, e aí um termo que a empresa usa muito, que é Operação Curiosidade. Você tem de sobra, eu também, isso é importante. Sim. Acho que ajudou a gente a estreitar ainda mais laços, ainda que estejamos tão distantes de São Paulo ao Acre. Mas, respondendo a tua pergunta, acho que de maneira pessoal, claro, tem a questão do trabalho e tem um entendimento um pouco melhor do que talvez seja o desenvolvimento do canal, sabe? Primeiro ano eu entrevistei muita gente, buscando formatos, ver como funcionaria, ferramentas. Aí no segundo ano já, onde a gente está trabalhando agora, eu diminui bastante a produção, inclusive em função da carga de trabalho que estava tendo. Aí diminui bastante, acho que diminui para 1/5 do que eu produzia. Mas descobri que não era ruim. Na verdade, foi uma oportunidade de otimizar, organizar e ver melhor oportunidades de divulgar mais do que ficar produzindo em série. E hoje eu digo que eu estou muito mais focado em TikTok, cara. Acho que é uma plataforma que tem permitido ter um alcance mais rápido que as demais. Por mais que eu siga produzindo o conteúdo principal, que é do YouTube, eu vejo que hoje o TikTok, acho que ele acaba permitindo, por exemplo, a quantidade de seguidores que eu tenho de Instagram, eu consigo no TikTok em praticamente 1/3, 1/4 do tempo. O alcance das postagens é muito melhor. Então, uma coisa que não muda é essa curiosidade de ver novas plataformas, conhecer novos atletas, outras ligas, desenvolver mais networking. E acho que
responsabilidade de outras demandas, porque realmente a empresa onde a gente trabalha demanda bastante, ela é encarada de uma maneira muito positiva. Acho que para uma oportunidade a gente se organizar mais. E tem sido assim no canal. E do teu lado, hein? Vou te entrevistar também. Como é que tá, cara? Porque sabemos de mudanças aí do teu lado também, né? Inclusive de gente que colabora contigo. Como é que tá o mundo aí de Jonathan aí, do outro lado do país, literalmente? Cara, é muito novo para mim. Eu acho que até vale a pena a gente falar, né? Porque eu não sei se você reduziu a sua produtividade ou você produzia muito. Porque eu lembro de entrar às vezes no teu canal e no dia, sei lá, 3 entrevistas por dia. Sei lá, entendeu? Muita coisa. E do meu lado, é 2 episódios por semana, né? Demanda muita coisa, tipo, terça e quinta. Óbvio que eu tinha um cara que me ajudava a fazer isso, né? Que era o Phil, meu editor. Ele... Abraço pra ti, Phil, se estiver ouvindo aí, cara. Abraço, com certeza ele vai ouvir. Ele falou, inclusive, né, quando ele se despediu, assim, de forma... É porque a despedida não aconteceu de fato ainda, né? Eu que, na verdade, despedi ele, porque ele tá na Bahia agora, no momento que a gente tá gravando, ele foi visitar a namorada dele, futura esposa. Então ele tá nesse processo de ficar mais à vontade. Então eu praticamente despedi ele, assim, antes do tempo, para ele curtir, assim. E ele falou que ia se tornar o ouvinte fiel do podcast, e o que me dá uma grande responsabilidade, porque era ele que editava. Então, para mim, agora, eu tenho mais demanda com o podcast que eu não tinha antes, né? Antigamente eu só gravava. A minha única preocupação acabou a gravação aqui, mandei pro Fio lá no Drive, nossa parte do Drive, ele pega e faz a mágica. E faz a única coisa que eu faço é o texto da descrição, fazia, né? O texto da descrição, se tivesse cortes, né? E a arte sempre foi eu que fiz. Só isso que eu fazia. Agora todo esse trabalho veio para mim, né? Tanto de gravar, tanto de editar, tanto de tudo. O que eu não acho ruim, mas eu preciso ajustar aí a minha agenda, né? Por exemplo, esse episódio está indo lá em fevereiro, então eu sempre gravo um mês antes para ter tempo de editar. Mas só que agora eu tenho que me preocupar em editar, pegar os cortes, publicar, tudo antes do mês de fevereiro chegar, porque em fevereiro eu já tenho que gravar os episódios de março. Então já que está saindo em fevereiro, eu posso dizer, então o canal completa agora há 2 anos. Olha aí. Não, mas acho que assim, mas 2020? É o que você fala, você acaba se organizando. Eu também estou produzindo agora já com bastante antecedência, até para evitar. Eu fiquei um bom tempo sem produzir, alguns meses até fiquei, em função da demanda que tinha na empresa. Mas eu fui vendo formas de me organizar e redefinir algumas coisas, sabe? Algumas prioridades de canal, tudo. A produtividade aumentou. Mesmo diminuindo a quantidade de produção, a produtividade por produção melhorou muito. Entendi. Mas claro que também é em função, acho que você vai pegando as manhas da coisa, vai pegando os melhores contatos, vai vendo como otimiza, então acho que... Mas assim, tô sempre olhando coisa nova e falo, acho que a minha aposta hoje é TikTok. Cara. O TikTok, eu acho que o que torna ele mais atrativo é que eu acho que ele direciona para o público, né? Exato, essa é uma diferença sutil que é gigante no fim das contas, né? Enquanto nas demais redes você segue de maneira consciente aquilo que você busca e fica limitado a um algoritmo determinado pela plataforma que reduz ainda o alcance já do potencial já conhecido, no TikTok ele quer engajar cada vez mais, então ele vai descobrindo no seu inconsciente o que te engaja mais. Então, acho que a possibilidade de expansão de alcance das pessoas é muito maior. Claro que é um formato muito diferente do que se publicava em Facebook e do que se publica em Instagram. Né? O conteúdo de Instagram dificilmente acho que engaja da mesma forma no TikTok. Mas no meu conteúdo funciona bem. Isso é legal, então tenho gostado de ver. E também com um trabalho muito pequeno, isso que é importante. Você faz o que lá? Você coloca os cortes da entrevista? Não mais. Eu cheguei a colocar cortes e descobri que colocar meramente a capa do vídeo do YouTube e narrar um pouquinho, 1 minuto sobre o que foi o vídeo, traz o mesmo retorno. Ah, sim. Entendi. Então é algo muito rápido. Muito rápido. Entendi. Uma outra coisa... Mas é testando modelos, né? É teste toda hora. Sim. Uma outra coisa que eu acho que deixa o teu trabalho mais dificultoso é por conta do... que é ao vivo, primeiramente, e por conta do fuso, né? Então, por isso que eu deixei de fazer ao vivo.
Em função da... não é mais ao vivo. Não. Em função da necessidade de ter que reduzir bastante a produção e até ter parado, porque eu não tinha essa organização, eu tinha um trabalho... É que nem a situação, talvez, que você passa agora. Uma carga de trabalho por episódio tão grande. Na verdade, não era tão grande, é que, na verdade, a carga em si da atividade principal estava muito grande. Uhum. E aí eu tive que redefinir algumas coisas, mas foi muito positivo. Muito positivo. Assim, acho que, como tudo, a gente tem que reavaliar e tentar buscar fazer de uma maneira melhor sempre, cara. E tem sido assim. Da hora. Jorge, assim, entrando no assunto do teu canal, né? Assim, eu não sei se já aconteceu isso ou se é uma meta sua, porque a gente acaba que, como foi o nosso caso, né? Tem entrevistados de plataforma que vem aqui que a gente ainda continua batendo um papo depois, né? E algumas pessoas que eu já gravei que acabam virando amigos, né? No teu caso, tem alguns jogadores, alguns atletas, alguns treinadores que você tem um planejamento de trazer ele de volta para o canal tempos depois, para falar o que mudou da última entrevista e tal? Alguns poucos eu consegui fazer segunda entrevista já. Uhum. Um caso eu já consegui uma terceira entrevista. Da hora. É incrível como a vida de alguém no mundo da bola muda da noite pro dia, quase que literalmente, cara. Muda. Então, recentemente eu consegui, já numa entrevista gravada, fazer uma segunda entrevista com um atleta que, olha só, chama Alexandro. Ele esteve na base do Flamengo, foi cortado da base do Flamengo. Quando eu entrevistei, ele tinha subido um time da 4ª divisão portuguesa para a 3ª. Ou seja, começou de baixo. Mas um cara com uma autoconfiança gigantesca, se dedicando absurdamente. E 1 ano e meio depois, ele é titular do Lille na Ligue 1 da França, cara. Indo bem. Então, realmente o futebol lhe permite esse tipo de coisa e gosto de mostrar esses exemplos, né? Entre esse outro cara que é o Filipe Soares. Filipe Soares estava na 5ª divisão espanhola. Uhum. Ele chegou a ir para 7ª italiana, depois que entrevistei. Uhum. Mas, cara, um cara que ia atrás sempre da oportunidade, hoje é titular do time na primeira búlgara, cara. E tá muito bem também. Então, assim, eu gosto de levar histórias que inspiram, então... E é muitas para ensinar a galera também, porque realmente é um mundo cruel. Mas tem acontecido sim, e muitos viraram amigos, cara. Muitos amigos. Muitos, felizmente. Acho que essa é a parte... É a melhor parte, né, do trabalho. Quando ultrapassa aí o conteúdo em si e cria esse laço, né, cria essa amizade. Eu acho que é o que me levou para Porto Velho, por exemplo, né? A minha primeira viagem, de certa forma, se não fosse a empresa, seria para Porto Velho, tipo, que é mais pertinho, mais barato, dá de ir de ônibus, e acabou que sendo para São Paulo, que eu achei muito foda, e fui lá conhecer o Giovanni através dessa rede de contatos, que gravou com outro Giovanni, que é um comediante do Acre, enfim. E eu acho que isso que você falou no início, né, o lance que a empresa traz muito, que é a Operação Curiosidade, eu tenho muito dentro de mim essa curiosidade de querer conhecer as pessoas e de ir a fundo, o que me levou até perto do clube que eu torço aqui no Acre, o Atlético Acreano, a ter contato com o presidente do clube, pessoal da administração, posso ter acesso a treinos, a conhecer os jogadores e tudo mais. E Jorge, agora vamos falar um pouquinho de Copa, né? Como a gente ia falar. Pois é, que é interessante agora, por mais que não seja mais um trending topic, acho que é um assunto que já deu para digerir bem, né? Então acho que a gente consegue falar sem o oba-oba, mas uma reflexão interessante, que costuma ser a maneira como plataforma discute os assuntos, né? Você gostou da Argentina ter sido campeã? Gostei porque, cara, assim, não só o fato de eu gostar de fato de torcer muitas vezes para a Argentina, e torcer para a Argentina não significa torcer contra o Brasil, significa, quer dizer, para alguns né, para mim não é o caso, torcer bastante para o Brasil também, mas é que eu acho que existe uma questão sociológica na Argentina, e não só na Argentina, alguns outros países que passam por situações de guerra, que acho que acabam unindo mais o povo. Então você vê o engajamento da torcida, dos atletas, virou algo cultural e parte já do dia a dia. Você vê um time de 4ª divisão, tem uma torcida alucinante. Sim. Isso acaba sendo de uma maneira apaixonante, porque você via claramente, de elenco era um time mais fraco que muitos outros. Sim. Mas soube se superar e entender suas limitações, entender seus pontos positivos e conquistar. Acho que esse é um recado maravilhoso. Cara. Exato. Eu fiquei muito feliz em ver o Messi sendo campeão. Eu não consigo torcer para a Argentina, eu sou bem chato em relação a isso, para ser bem sincero,
Eu não vou para as redes sociais xingar quem torce pra isso. Meu coração é de mãe, cara. Eu torço pra Argentina, pro Japão, pro Brasil, cara. Pra Marrocos. Pra times assim, eu consigo torcer. E assim, só que eu acho a justificativa, porque teve muita justificativa agora em 2022 que eu achei coisa de uma criança de 7 anos não falaria, né? Que era, não vou torcer pra Argentina porque eles são racistas. Porra, não dá, né? Quem que não é racista no futebol, meu amigo? Brasileiro é racista pra caramba, francês, argentino, você não vai torcer pra ninguém se você pensar dessa forma. O fato de eu não conseguir torcer pra nenhuma outra seleção além do Brasil, óbvio, né, que tipo assim, se o Brasil não estiver na disputa, estiver jogando Marrocos e uma França, eu vou torcer para Marrocos. Mas assim, eu não torcer para nenhuma outra seleção é por eu ser muito brasileiro, digamos assim, por eu gostar muito da seleção brasileira. E um parênteses aqui, cara, eu achava que o Brasil ia ganhar a Copa, cara. Eu achava que o Brasil ia ganhar. Então, eu achava em 2018 e eu achava em 2022 também. 18 eu não achava, 22 eu achava, cara. Eu achava que ia. E é estranho, né? Porque assim, tem aquela coisa do saudosismo que fala, não pode ter muito oba-oba, não pode ter dancinha, não pode ter. Cara, é fácil falar isso enquanto não aconteceu, mas se você pegar a seleção de 2002, tinha muito. Era pagode puro, era Ronaldinho Gaúcho e bagunça. Você vê os vídeos agora de banco de reserva. Exato. Quando ganha, aí tipo assim, a gente vai. Como é que é o nome do engenheiro de obra pronta, né? Fácil falar do que aconteceu. Eu achei o clima estava muito leve, a galera estava muito leve. Assim, eu acho, né, no meu subconsciente, eu não peguei nenhum título da seleção brasileira. 2002 eu era muito criança, não lembro de nada. Eu não vivi, na verdade, o título de 2002. Eu sei que foi campeão, tenho flashes assim, mas eu não vivi, então para mim não vale. Eu só lembro de 2006 para cá. Então eu tenho dentro de mim, assim, essa lacuna, sabe, que falta ser preenchida, um título da seleção brasileira. É uma geração já inteira, cara. Exato. Muita gente com menos de 30 não sabe que é Brasil campeão. Muita gente. Por exemplo, eu já vi, tirando o Everton e a Fiorentina, eu já vi todos os meus times serem campeões. Eu vi o Atlético ser campeão, o São Paulo ser campeão, o Barcelona, meu Deus, várias vezes ser campeão. E a seleção brasileira de Copa do Mundo não, né? Já vi de Copa América, que eu já fiquei feliz pra caramba quando ganhou a Copa América. Fiquei muito feliz. Embora o Brasil não leve uma Copa América com a mesma seriedade do que uma Copa do Mundo, né? Então a comemoração tampouco é tão grande, né? O pessoal não tem tanta, né? Mas assim, talvez agora passem a valorizar mais, né? Não sei. Sim, te digo o seguinte, eu que sou bem mais velho, vi a Copa de 94, vi até de 90, que eu lembro. De 90 eu lembro pouco, mas lembro. Sim. No começo dos anos 90, cara, assim, a geração brasileira, ela era boa, mas aparentemente a Argentina era melhor, tá? E o Brasil tava numa seca muito grande, uma situação muito similar da Argentina. Então conquistar uma Copa América pra gente virou grande, assim como para a Argentina, os caras botam na música a Copa América e pra gente não significava absolutamente nada, né? Mas 2002 eu não sei se é tão marcante assim, cara, porque 94, se você pesquisa de gente que comenta, eu acho que ela tem um impacto muito maior, porque o time não era bom. E foi mais ou menos o que a Argentina fez. O Parreira soube tirar o que dava para tirar. E em 94, o que é mais interessante é que ela não é uma seleção celebrada justamente por uma questão que com certeza a gente vai bater nessa tecla, que é a questão cultural. Não foi uma seleção que foi para jogar bonito. Tá? Exato. O Zinho foi rotulado como enceradeira, cara. O Zinho era um meia muito talentoso no Flamengo. Tava no Palmeiras. Tinha uma capacidade de criação muito boa. Claro, tinha caras muito bons, mas ele era um cara de confiança do Parreira, mas o Parreira falou, não. Vira um segundo volante, que na época nem existia direito na função que a gente tem hoje em dia. Um cara para arrumar a dinâmica do jogo, que nem o Casemiro. Mas na época era uma atrocidade pro brasileiro ver o que o Zinho fazia. Ainda mais o impacto daquelas seleções de anos 80, 70 era muito mais forte ainda. Sim. Mas com a limitação que existia, soube ganhar, cara. Isso é importante. Mas é como se fosse um crime, porque no fim se celebra mais uma seleção de 82 que perdeu, e não foi nem numa final, do que 94 e 2002. Cara. 94 fazia o quê? 24 anos que não ganhava? Exato. É o que tá agora, né? Agora, né? Então é uma geração, né? Sim. E assim, eu não vivi essa época, mas por ser muito fã do Ayrton Senna,
ele preencheu, de certa forma, essa lacuna do brasileiro, né? Sim. O que não teve nesse espaço de tempo aí de 2002 até 2026, eu acho que não vai ter nenhum outro esportista que conseguiu fazer isso, né? De ganhar a nossa atenção, de fazer com que o brasileiro parasse para assistir. Bom, se a gente pode forçar um pouquinho, colocar o Anderson Silva no UFC, mas eu acho que por ser um esporte de luta, não teve essa... Não uniu tanto o brasileiro como o Ayrton Senna conseguiu unir. Né? E assim, eu falo sem experiência, sem ter visto, né? Mas a galera que viu fala que era absurdo os domingos de manhã na Globo. Ah, sim, todo mundo parava para ver Fórmula 1. Exato. Mas eu digo, eu que sou mais velho ainda, o tema da vitória do Ayrton Senna, na verdade, é do Nelson Piquet, cara. Eu já ouvi falar sobre isso. Ele é do Nelson Piquet, e Nelson Piquet já era tri. O negócio é que a mídia soube construir uma imagem do atleta realmente impressionante. O Senna é muito talentoso. E foi um momento que acho que faltava esse ídolo. O problema é que hoje a gente não tem esse ídolo também, né? Não temos. Né? É muito claro que de 94 para cá não surgiu alguém de uma maneira tão contínua, né? Agora, é muito em função também do que a mídia vende. Por exemplo, automobilismo não é necessariamente um esporte muito popular em todos os países. Não é. A gente tem uma série de atletas de muito sucesso. Eu cobri esporte olímpico durante muito tempo. E que o grande público acaba não sabendo. Por exemplo, a gente tem agora o Hugo Calderano, que acabou de ganhar uma etapa mundial de tênis de mesa na África do Sul. Ele é um dos melhores do mundo no esporte que chinês destrói, cara. Japonês destrói. A gente tem um brasileiro, e que é fora dos grandes centros aqui de São Paulo, tudo que tem muito jogador, um cara que tá arrebentando. Você tem uma tenista, você tem uma Bruna Takahashi, cara, uma brasileira também, no Super bem, top 20, ninguém comenta. Né? Tem Bruna Haddad indo muito bem. Então acho que existem outros fatores também, mas claro, ele foi um cara de muito impacto, foi, no esporte de massa, sim, mas existe a possibilidade de construir mais ídolos, sim, cara. E existentes já, acho que isso é fácil. Com certeza. E assim, é óbvio, né? É outra época, a gente tá falando de uma época onde a TV era o principal... Né, único, né? Era único, na verdade, né? De mídia. Hoje não é mais assim, hoje a gente vê a Casa TV, né, no YouTube, transmitindo a Copa do Mundo, quebrando paradigmas e assim, cara, é porque eu nasci, não é que eu não tenha nascido com a internet, eu nasci em 96, eu peguei muito tempo ainda no analógico, peguei TV de tubo, mas assim, pra mim, essas coisas não me espantam tanto como pra essa galera mais velha, né, tipo assim, eu vi muita gente comentar, caramba, um CPF transmitindo a Copa do Mundo, um influencer, mas é o mundo, cara. Virou isso. Isso é democratização das coisas, só não censurar, cara. Exato. Isso é o mais legal de tudo. Hoje, não precisa nem depender da federação acreana. Se de repente o Galo fala, eu quero transmitir, criar minha mídia, criar minha audiência, ele pode. Bota eu como narrador do jogo do Galo. Sim, acontece. Mas o Cazé é mais ou menos isso. E outros caras também, que fazem play-by-play, que fazem watch-along party, que eles falam. E isso é a graça da internet, cara. Tem muita coisa ruim que vai surgir, claro, mas permite criar coisa boa. Então cabe cada um saber fazer a curadoria do que gosta de assistir do que criar, né? O Atlético Paranaense tem essa visão, né? Já deu seus jogos aí. Deu não, né? Mas vendeu seus jogos para Casé. E agora no Campeonato Carioca a gente está vendo o Vasco e o Botafogo fazer a mesma coisa. Com jogos como mandantes na Casa TV. Porque viram e enxergaram que isso, além de aproximar mais o torcedor, tem muita gente também que acompanha um influencer que vai assistir os jogos, pelo tamanho que ele tem, e é uma forma muito, muito leve de se transmitir um jogo de futebol. Eu vou ser bem sincero, eu cresci vendo Luciano do Vale, Galvão Bueno narrar, o próprio Luiz Roberto, enfim, esses caras da Globo, da Band, o Silvio Luiz, eu achava o Silvio Luiz, cara, incrível. Já encontrei ele pessoalmente, uma figura, cara. Não, eu achava ele incrível, mano. A única coisa que me incomodava nele era ele não narrar o gol. Mas depois eu vi uma entrevista dele e ele falou que, o cara já tá vendo o gol. Pra que eu vou narrar gol se ele tá... E desde esse dia eu passei pano por ele. Falei, então tá certo. Mas assim, eu achava genial, porque ele era diferente, né? E assim, me irrita, me incomoda muito a narração quadrada. A narração de tocou pro lado. Leva um jogador, fulano, ciclano. Aí chama um comentarista. Enfim, e as grandes mídias já perceberam isso, já entenderam isso, e eu acho que, eu não sei nem porque que a gente chegou nesse assunto, né? Mas assim, mas aí o futebol tá entendendo que hoje em dia você pode escolher onde você quer assistir o seu jogo, meu amigo, e se você não se atentar para a evolução da mídia, de como as coisas estão acontecendo, o time A, o time B vai
querer negociar com outra coisa, ou vai querer criar o próprio aplicativo e vai vender mais, porque cada um vai querer comprar, né? Hoje em dia é impossível você... Quer dizer, possível mas é improvável você ter algum jogo em que você consiga restringir a transmissão ao vivo direto da arquibancada, cara. Exato. Até pouco tempo tentaram fazer um monte de coisa. Hoje em dia não dá. Imagina que um 5G estiver bem estabelecido aqui, ferrou. A qualidade ainda vai ser boa. Vai dar uma experiência de consumo de jogo melhor ainda do que num jogo transmitido de maneira tradicional. Então, as empresas, os clubes têm que estar de cabeça muito aberta para isso. Com certeza. O próprio lance também da HBO Max, por exemplo. Eu assino a HBO Max. E eu tava, por exemplo, São Paulo estreou contra o Ituano agora, eu não tava em casa. E no celular eu consegui, lá de onde eu tava, com Wi-Fi, assistir o primeiro tempo de jogo de São Paulo. Se não tivesse esse recurso, né, porque antigamente era TV fechada, né? Você precisava de um decoder, né, instalado na TV e ter o pacote. Né? Você não conseguia passar o cabo da noite pro dia. Exato. Do poste da central. Vamos um exemplo até mais interessante pra gente ainda. Se não fosse o esporte interativo em aplicativo, eu não veria o Atlético Acreano na Série C. Exato. E a gente não estaria falando aqui agora. Cara. E isso era 2016? 16? 2015 a gente foi campeão estadual, 2016 fomos para a Série D. 2016, entendeu? Então. Faz tempo. Cara, e assim, eu percebo também que muitos clubes têm entendido isso. O próprio exemplo do Manaus, por exemplo. O Manaus é um clube novo, né? Muito novo, mas com um marketing incrível. Os caras têm um marketing incrível. O Instagram dos caras são coisa parece time de Série A. Sim, eles transmitem jogo direto, já vi jogos. Tem jogo direto, exatamente. Tem uma torcida fiel. E, cara, eu sinto muita falta disso aqui, até pro maior clube do estado, né, que é o Rio Branco. Até no maior clube do estado, que também óbvio, a gente vai entrar em outros assuntos, que é diretoria, má gestão e tal. Mas, assim, a gente percebe que até para clubes menores, até clubes que, sei lá, estão sem divisão. O Maitá é um clube que não tinha divisão até um tempo atrás, agora que está com patrocínio, foi campeão estadual, está conseguindo mais. Eles já estão se atentando a isso. Onde o clube não pode mais depender só de ficar lá parado, tem que investir no Instagram, tem que investir na publicidade, tem que investir no conteúdo, porque cada dia mais as pessoas querem consumir, Eu acho que um outro grande fator é a identificação, né, cara? A gente quer se identificar. A gente quer comentar numa partida ao vivo e o cara falar lá, né? Pô, o Jonathan, diretamente do Acre, acompanhando aqui o jogo. A gente quer ter esse contato, essa relação, né? Coisa que a mídia, a TV aberta, a TV tradicional, digamos assim, afastavam muito o telespectador do... Ela aprendeu, mas ainda assim ela tá fadada a ser mais ultrapassada que outras coisas. É normal, né? Existe toda uma estrutura que ela tem que levar. E nós não estamos falando só de Brasil, né? Acho que é do mundo inteiro, cara. Não tem como. Você vê nessa Copa do Mundo, foi a Copa dos influencers, né? Você tinha o Speed lá, americano, que surgiu com um fenômeno do nada, um casé e coisa na Copa anterior não se falavam deles, né? Uhum. Que pode acontecer em 4 anos, né? Muda muita coisa em 4 anos. Essa relação aí de... E, Jorge, eu acho que a gente falou disso na primeira vez que você veio aqui, mas eu lembro pouca coisa, mas eu acho que vale a pena você falar de novo de como nasceu o seu interesse ou sua paixão, né, pela Ponte Preta. Pois é, né? Aliás, vocês estão vindo em fevereiro, espero que a Ponte esteja bem no Paulista. A2, aí nessa época, em fevereiro. Cara, a Ponte Preta é um caso curioso, né, cara? Porque eu acho que eu não falei na primeira entrevista, pouca gente sabe esse histórico, né? Eu não nasci ponte pretano, né? Uhum. Eu sou de São Paulo, eu não conheci ninguém de Campinas. Nasci num bairro chamado Vila Guarani, por ironia do destino. Ironia. Torcia para um outro clube, gostava bastante, frequentava jogos, sabe? Uhum. Tinha camisas, tudo, tenho ídolos até hoje. Mas houve um momento na adolescência que eu não estava mais me identificando. E nessa operação curiosidade me permiti pensar, poxa mesmo, será que eu não gosto tanto desse clube? Será que eu não teria como eu gostar de outro mais? Até amigos próximos começavam a perguntar, pô, mas você não torce para esse time, cara? Você acompanha tudo, mas você não parece o torcedor tradicional desse clube. Eu falei, verdade, vou repensar. E nessa de repensar eu já tinha gosto por alguns times. Eu gosto muito do Atlético Paranaense, adoro o Atlético Paranaense. Uhum. Gosto de outros clubes também, mas estamos aí no começo do século XXI, onde o acesso não era tão bom, o deslocamento não era tão bom. E eu em São Paulo, um belo dia, fui para Campinas
com a boa vontade do meu pai, a loucura dele, me topou me levar para Campinas num Ponte Preta e Mojimirim, o sol de rachar. Mas você foi pra Campinas só pra ver o jogo? Ou foi só para ver o jogo, né? Uma boa vontade do tá. meu pai, foi um negócio maluco, assim. Da hora. Até hoje agradeço a loucura dele, e lembro muito bem a cara dele, de ele falar, nossa, você gostou disso, né? E eu falei, olha que coisa linda, o povo imitando o Regis Pitbull, comemorando o gol do Washington. Lá me identifiquei. É um pouco... É um futebol diferente. Não precisa ser diferente, mas acabou sendo um futebol diferente, que era uma sensação distinta. Por exemplo, você estando em São Paulo, tirando um torcedor da Portuguesa, que é um outro time que eu tenho uma simpatia enorme, fui muito jogo, você vai no jogo e não conhece as pessoas que estão na arquibancada. Sim. Num jogo da Portuguesa, num jogo da Ponte Preta, talvez um do América Mineiro, com certeza um do Brasil de Pelotas, um do Ferroviário, alguns clubes assim muito pontuais, Paraná Clube talvez, você conhece quem está na arquibancada e acaba tendo uma afinidade diferente, uma relação diferente com as pessoas. Isso eu gostei, porque normalmente você sendo de uma cidade grande, você acaba sendo mais distante dos demais. E quando eu tive a oportunidade de chegar lá em Campinas, ver aquilo, eu me encantei. Parece algo muito mais próximo, jogador, torcida, tudo. Claro também que, se você voltar para 2001, foi o melhor ano da Ponte em muitos anos. E acabou me ajudando nessa questão. Mas o negócio é que claramente não dependia de resultado. Se fosse por resultado, qualquer outro time de São Paulo seria melhor. Estamos há 122 anos existindo e 122 anos sem título, certo? Então, não é por questão de resultado. Mas é uma identificação, e hoje, cara, eu tô louco pra voltar a ver um jogo, faz muito tempo que eu não vou, entendeu? É convicto, assim, que eu gosto, fui a muito lugar, fiz muitos amigos, fui pra Argentina ver a Ponte Preta. Sul-Americana, né? Fui pra muito lugar, e tem algo de especial no Moisés Lucarelli, cara, que por sinal é um estádio construído pela torcida, né? Bancado e construído pelas mãos da torcida, cara. Então tem um vínculo diferente da torcida pelo clube. Porque no fim eu não torço pro clube, eu torço pra torcida, cara. E aí que acaba surgindo talvez uma admiração pela Argentina, entendeu? A torcida às vezes ganha jogo, cara. Faz muito sentido, porque eu acho que eu falei isso já, né, quando a gente gravou. Eu não torcia pro Atlético Acreano também. Eu torcia, entre aspas, muitas aspas, assim, pra um clube chamado Juventus, que inclusive foi o clube que revelou o Everton, né, um goleiro do Palmeiras atualmente. Eu achei até bonito que quando ele veio fazer jogo beneficente agora aqui pela última vez, ele vestiu a camisa do Juventus, que é um clube que tá parado, né, com muita dívida, não voltou ao futebol ainda, tô pagando dívida astronômica para um clube acreano, muita grana mesmo. Então eu acho que tá mais de 10 anos, eu acho que o Juventus, que era o principal rival do Rio Branco, era o time que batia de frente com o Rio Branco, era um grande clássico aqui, né? Quando eu gravei com o Paulo Henrique Nascimento, que é o gigante do jornalismo acreano, ele falou que o Juventus era o Flamengo do Acre, e de fato era, né? O Juventus tinha uma simpatia, tinha uma torcida muito grande. Eu acho que o Rio Branco hoje tem a maior torcida do Acre por conta do Juventus. O pessoal queria rivalizar, né? E era o famoso clássico pai e filho, né? Rio Branco e Juventus. Enfim, então eu torcia, entre aspas, pro Juventus. Depois que o Juventus parou, e aí eu lembro que eu acho que foi em 2012, o Campeonato Acreano voltou a ser transmitido na TV, depois de um grande tempo, na TV Gazeta, que é a filial da Record. Passava os jogos lá, né? E eu comecei a assistir mais o meu vizinho, o Mauro Giovanni, que também é torcedor do Galo. E a gente, caramba, olha esse time aí, velho, Atlético Acreano. E culminou de ser o momento que o Atlético Acreano estava se reestruturando, né? Nova gestão, pagando dívida, montando um time. E aí eu virei torcedor. Calhou de eu virar o torcedor no melhor momento do clube, de título, de acesso, de bom time. Mas aí essa fase passou, né? E eu continuei sendo torcedor do Atlético Acreano. Inclusive montei até uma página no Instagram chamada Atlético no Sofredor, que é o que o Atlético mais faz ultimamente, sofrer. Mas é isso que você falou, cara. A atmosfera do estádio, a torcida é diferente. As pessoas ali, elas são diferentes. É um futebol mais próximo, né? Eu sou muito São Paulino pra caralho, sou muito doente pelo São Paulo, e eu não sei como é estar no Morumbi,
Mas eu sei como é estar no Florestão vendo o Galo, pô. E é muito bom ir pro Florestão ver o Galo. É muito bom. E vou te dizer, eu sempre como torcedor visitante, toda torcida visitante ela tem uma intensidade maior, se você dividir por torcedor, do que uma torcida local. O cara se sujeita a enfrentar o outro, que no Brasil enfrentar é quase literalmente, é quase que na mão mesmo, porque aqui é uma bagunça. Eu lembro claramente em 2013, cara, o estádio calado no Morumbi, eu fiquei impressionado, negativamente impressionado. Falei, putz, cara, como é que pode? Cara, muito mal acostumado com um título, sabe? Sim. Mas eu acho que, cara, é um pouco a realidade da torcida aqui do Brasil como um todo. Não é demérito de um clube específico. Talvez os times do Rio Grande do Sul tenham uma intensidade mais próxima de uma Argentina e Uruguai, até pela proximidade deles. Mas é mais normal, um time do Brasil, o time indo mal, a torcida vai vaiar no intervalo, no meio do jogo. E acho muito chato, cara. Sério, isso não acho legal, não. O São Paulo agora na estreia contra o Ituano empatou e a torcida vaiou no final. Assim, tá no direito de vaiar, tá. Mas não acho legal. Não acho legal. Sim. Cara. Eu também não. Eu acho que é aquilo, né, cara? É o tamanho que o time é, mas também, assim, a torcida... No Brasil tem muito isso. Eu acho que... Eu não sei como é que é. Não, é do Brasil. Eu no canal entrevisto muita Brasil, gente, sim. Eles falam, eu joguei terceira divisão estadual, segunda, tomava calor da torcida, cara. Sim. É do Brasil essa coisa, cara, porque eu lembro, por exemplo, mais uma vez falando do Rio Branco, né? Mais uma vez falando do rival. Mas, assim, eu fui assistir um jogo do Rio Branco agora na Série D, que era fase eliminatória contra o Asa de Arapiraca, o temido Asa, né? O time que o Rio Branco tem pavor de pegar, porque tem péssimas lembranças. Óbvio que eu tava lá torcendo pro Asa, né? brincadeira. Eu não tava torcendo pra ninguém, eu fui lá pra ver mesmo, tipo, o jogo do Rio Branco, e a torcida do Rio Branco cara, a torcida do Rio Branco é muito chato. E eu, assim, eles xingando, os caras xingando o técnico, xingando o treinador, falando que o treinador era isso, falando que o treinador era aquilo, falando dos jogadores. O Ciel tava no banco, um dos melhores jogadores do Acre, eu acho que um dos melhores jogadores acreanos que a gente tem aqui, que nasceu aqui, que é daqui. O cara tava no banco, não entendi porquê. Se bem que, beleza, o Ciel se machuca muito, oscila muito, mas ele, jogo importante, não era pra ele estar no banco. Ele foi colocar o cara faltando, 10 minutos pra acabar o jogo, e a torcida pegando no pé e tal. Mas aí acabou o jogo, cara. Teve vaia, até porque o time não perdeu, foi 0-0 o jogo. Não teve vaia, tipo, alguma galera aplaudiu, alguns que são mais conhecedores, assim, da diretoria vai o técnico respondeu, mandou uma banana lá pros torcedores, eu achei uma atitude também repugnante. Mas, assim, mandou um banana para os torcedores que pagaram ingresso, que estavam ali. Mas a torcida lotou o Florestão para ver o jogo. Então, assim, o que eu percebo? O torcedor, ele quer ter uma boa experiência com o clube, mas, além disso, ele quer que o time jogue que consegue jogar, né? Agora, quem é torcedor, assim, mal acostumado? Eu acho que é mal acostumado, né? Tipo, assim, um torcedor de São Paulo, do Flamengo, que, sei lá... Talvez hoje em dia do Palmeiras, né? Palmeiras, com certeza. Se o Palmeiras empatar com São Bento... Uma tragédia, assim, né? Já é uma tragédia, né? Assim. E pra gente, não, cara. Sei lá, torcedor da Ponte... É outro jogo, é outro esporte. É outro jogo. Exatamente. Quando você tiver oportunidade de voltar para São Paulo, vá a um jogo do Juventus, cara. É muito legal. É uma outra atmosfera. Um jogo da Portuguesa também é outra. É agradável, cara. Talvez não visualmente, tá? Mas... Com certeza. Mas eu sou acostumado a ver jogo. Eu costumo dizer que é insalubre pro Gandula, né? Mas é uma experiência diferente. Eu acho uma pena a gente que condiciona a felicidade à vitória do time, à conquista do título. Se é um título só, quer dizer que a maior parte das pessoas vão ficar infelizes por causa disso, cara? Exato. Eu acho muito curioso. E quando eu me permiti, aí numa operação curiosidade na adolescência, trocar de time, eu pude ver dessa maneira. Claro, gostaria que a Ponte fosse campeão. Porra, com certeza, cara, sério. Claro. Muito, mas o time precisa disso para existir, para ser o que é, cara, não precisa. Não precisa. Quando eu comecei a torcer pro Everton na Inglaterra, que até então não torcia por nenhum time na Inglaterra, eu gostava só dos times que tinham brasileiros. Mas quando eu comecei a torcer pro Everton na Inglaterra,
um dos grandes questionamentos lá, galera, tipo assim, pô, mas tu vai torcer pra um time que não ganha título há um tempo? Aí eu falo, cara, infelizmente eu não nasci na época que o time era muito bom, que ganhava muito título, que é um dos maiores campeões da Inglaterra. Eu não vivi essa época, eu não conheço essa época. Mas eu posso torcer agora pro time que eu me identifico, né? E eu lembro que ano passado, foi ano passado? Foi ano passado. Eu comemorei o não rebaixamento do Everton, né? O Richarlison salvou o time, né? O Richarlison talvez seja o meu maior ídolo no Everton. Foi através dele que eu torci pro Everton. Inclusive eu postei lá no negócio do Instagram. E ele retweetou. Fiquei muito feliz. E assim, eu dependo do que para torcer pro Everton? Que ele seja campeão? Então posso parar de torcer hoje, né? Que a probabilidade é mínima. Até porque na Inglaterra tem poucos torneios, né? Só 2, eu acho. Copa da Liga Inglesa e Premier League. E Copa da Inglaterra, né? São 3 aí, sei lá. Mas a probabilidade do Everton ser campeão de um desses 3 é mínima. Com com orçamentos tão altos, fica mais... Exato. A chance de um outro Leicester ganhar outro torneio desse, cara, é... Meu Deus. É muito baixo. A mesma coisa é a Fiorentina. E a mesma coisa também o Barcelona, que passou por Andraga agora. Nesse caso eu discordo, hein? Porque existe cota de televisão que é... O improvável é um time que não seja Real Madrid nem Barcelona ser campeão. Isso mata o futebol, cara. No caso da La Liga, né? A La Liga, construíram um negócio que nem o Brasil replicou um pouco a La Liga, que replicou o campeonato escocês. É um risco gigantesco. Na Escócia, criaram essa dualidade, essa polarização de cota para fazer 2 times muito grandes. Celtic. Só que o Rangers faliu. E na hora que o Rangers faliu, o futebol escocês como todo afundou. Sim, na hora que um Barcelona desanda, é muito ruim pro esporte lá, porque só fica o Real Madrid e ele perde estímulo às vezes. Aqui no Brasil também tem uma polarização muito grande em Flamengo e Corinthians. Se o Corinthians não faz uma boa gestão, é que o Brasil talvez mude um pouco, porque o Brasil é muito grande e as torcidas acabam sendo grandes e dá para fazer uma diferença, tipo um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Grêmio. Mas mesmo assim não é legal. Não é legal você... Como é que você fomenta o crescimento de um produto em que na mesma divisão você tem um Goiás que não tem nem 1 milhão de direitos de cota e o outro tem centenas de milhões, cara. Entendeu? Não, a gente sentiu um pouco isso quando teve agora Vasco, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro na Série B, né? Que são 4 grandes torcidas na Série B. O campeonato perde muito com esses 2 times, esses 4 times na Série B. Eu vi amigos meus torcendo, que o Vasco fique mais... Cara, é torcer contra o futebol. Torcer que esses caras permaneçam na Série B é torcer contra o futebol, cara. Esses times têm que ficar na Série A pra fomentar o campeonato e eu acho assim, cara, eu não sei, eu gosto de pensar por aquele prisma de que os clubes vão olhar pro Flamengo e Palmeiras vão tentar imitar a boa gestão. Sim. Eu prefiro olhar para esse prisma do que olhar pro prisma de que só vai dar Flamengo e Palmeiras agora, não tem mais pra ninguém, né? Mas é fácil falar. Assim, existe um mérito na gestão do Flamengo, com certeza, porque era um clube deficitário. Claro. Mas é muito mais fácil você gerar lucro com a avalanche de dinheiro que chega no Flamengo do que com o que chega no Atlético Paranaense, por exemplo. Eu acho que o mérito é muito maior do Atlético Paranaense do que do Flamengo. Uma praça muito menor, direitos de TV muito menores, patrocínios muito menores, e chegando no mesmo lugar. Não, e a gente pouco fala, eu acho que porque a gente tem Inter e Grêmio, né? Mas a gente pouco fala também da questão geográfica de onde esses times estão, né? Sim. Sul, né? Então, tipo... E assim, o Atlético Paranaense ele se tornou... Eu sempre achei o Atlético Paranaense um time muito foda. Eu não sei se é porque eu vi a final da Libertadores de 2005. Então, pra mim, o Atlético Paranaense desde 2005 já é um time grande. Porque, pra mim, o final da Libertadores contra São Paulo. Mas sempre foi, né? Mas para algumas pessoas não. Muita gente olhava para Atlético Paranaense como time de meio de tabela. Mas agora cara, pega 95, eles não estavam nem jogando direito, mal tinha estádio, exato, cara, entendeu? Exato. Tava nesse ponto. Mas assim, o time já ganhou o quê? 3 sul-americanos, né? Foi 2. Eu nem sei, mas tem Copa do Brasil, ganhou brasileiro, só não ganhou Libertadores ainda. Exato. Coisa que muitos outros gigantes não chegaram, né? E ele tem mais condição de se manter, provavelmente. Então, um senhor estádio, cara. É um negócio maluco. Não, isso é bom, cara, porque... Mas assim,
eu torço para que, por exemplo, eu gravei com o Tainan, um jornalista lá de Alagoas, que ele é torcedor do CSA, inclusive. E até o título do episódio dele, ele fala isso, né? Se o campeonato é brasileiro, que tenhamos mais times do Brasil no campeonato, né? Eu sei que é utopia, né? Tipo, que tem um time na Série A, sei lá, a gente tem 27 estados, desses 27 que tenha times de 20 estados. É utopia pensar assim, né? Até porque o São Paulo e Rio vão concentrar, só São Paulo e Rio vão concentrar 8 times, né? Aí você pega o Minas Gerais, concentra mais 2 e tal. Mas assim, eu torço nessa democratização do futebol nesse sentido. Cuiabá, por exemplo. Cuiabá, que eu não gosto de falar de Cuiabá, porque eu lembro que era pra gente estar lá. Se cruzasse com qualquer outro time, ele tava na Série B, cara. Mas o Cuiabá tinha muita grana. E o Cuiabá é um time do Mato Grosso, cara, que tá na Série A. Sei lá, em algum momento você pensou que isso seria possível, né? Não, é difícil. Bom, pense que quase foi o Luverdense de Lucas do Rio Verde, cara. Exato, o Luverdense tem uma história. Uma cidade minúscula no norte do Mato Grosso, tudo bem, é rica, mas é muito pequena, muito longe. Exato. Tá muito fora do mapa, né? Sim. Muito fora. Eu acho que o Cuiabá hoje é o time mais diferente, assim, na Série A, né? Mato Grosso ali. Então, mas ainda tem um estádio de Copa, tudo. Acho que o Icasa quase fez história, o Luverdense quase fez história. Mas eu torço muito realmente para esses casos menores, cara. Se você pegar o caso da Chapecoense, era um time que tinha acabado no começo dos anos 2000, cara. Sim, exato. Geralmente esses clubes, quando ascendem, né, cara, eles conseguem fazer boas campanhas, né? Mas aí volta um ponto que eu falei, é mais uma comunidade muito forte. O povo sabe que consegue se unir mais fácil, sabe? Uhum. E tende a ser em lugares menores, cara. E você consegue mobilizar uma comunidade tudo. Em lugares maiores tem que ser alguém muito capitalizado, basicamente. Olha o Mirassol, cara. Mirassol é uma cidade satélite de São José do Rio Preto. É pequena. Uhum. E vai chegar na Série A, cara. Vai chegar. Olha o Ituano. Itu é uma cidade pequena, tradicional no interior de São Paulo, mas pequena. Logo chega na Série A. Questão de tempo. O Ituano quase sobe, né, agora. Série B é cruel também, né, cara? Eu tenho muito medo. Eu falo no canal que é aquele torneio encantador de se assistir se você não é torcedor, e se você é jogador é aquela tensão horrível todo jogo, cara. Assim como Série A2 Paulista e A3 Paulista, cara. É um negócio... a divisão de aço. Esse é o meu medo do Everton cair na Inglaterra. A Championship é um horror. Você não sabe quem é campeão e quem cai, cara. Eu tenho muito medo disso acontecer. Muito medo. Porque o mais fácil é cair e cair de novo, né? Cair duas vezes, né? Veja o Bolton. Veja o Sunderland. Né? Sunderland, exato. Tem vários casos que vão caindo e caem mesmo. O Sunderland. Você assistiu a série do Sunderland na Netflix? Claro, maravilhosa. Mas não terminei. Cara, muito boa, você é louco. Maravilhosa. Sunderland até morrer. Aquela série lá é pica. Eu acho que todo cara que trabalha com gestão de futebol no Brasil deveria assistir aquela série. Todos. Sim, é maravilhoso. Eu tenho muito medo do Everton cair, cara. Eu não sei até quando o Lampard vai ficar lá. Pra ser bem sincero. Embora eu goste... O Everton tem um plano de um estádio maior, tudo, né? Cara? Então, vai ajudar a ter dinheiro. Mas realmente cara, é muito difícil. O futebol inglês já tá no nível de gestão tão alto e tem sido tanto injeção de capital. Sim. Tem grande investidor chegando na 4ª divisão, na 5ª. Exato. Vê o Wrexham. O Wrexham é um time que tem seriado na Fox Sports. Já tem uma torcida grande, investidores americanos aí que nem são ligados ao esporte. Os caras injetaram uma grana violenta no time de 5ª divisão. Então, Inglaterra é complicado, cara. E eu acho muito incrível também como tem torcida na Inglaterra, né, cara? Times muito pequenos. Eu tava comentando com o Ari, nosso colega de trabalho. Falei, olha, Ari, o recorde de público da 5ª divisão foi quebrado em dezembro. Teve um jogo do Notts County com mais de 20 mil torcedores, cara. Caramba. Lotaram o estádio, cara. É bizarro. E era um jogo de meio de campeonato, cara. É bizarro. Lá eles são... Só não foi mais porque o estádio não tinha mais capacidade, cara. E uma cidadezinha desse tamanho, entendeu? Pô, impressionante o que os caras fazem. Então, é isso que eu ia falar. Lá eles têm esse lance também da identificação com a cidade, né, cara? Com bairro, com bairro. Londres, cara. Londres tem tanto time e cada um torce pro seu, cara. Sim, lá eles são muito identificados, né, com a cidade. Isso, eu acho isso muito bom. Foi o que eu achei mais incrível na série lá do Sunderland. Como os torcedores vão para trocar ideia com o presidente do time. Cara, coisa que é inimaginável no Brasil.
o presidente do Palmeiras reunindo a Mancha Verde para trocar ideias sobre o futuro do time. Né? No Brasil é inimaginável, lá os caras fazem isso, né? Conseguiram fazer isso. Pô, a gente vai contratar um centroavante, o que vocês acham desse centroavante aqui, torcida? E a torcida vai olhar o que o... Pô, bizarro. Inglaterra tá com um caso curioso, esqueci o nome do time, acho que é da 4ª divisão, acho que é o Gillingham Town, que a torcida tá escolhendo quem é escalado, se o cara é contratado, se é mandado embora. Sim. Só que tá acontecendo, tá tendo alguma coisa estranha, que a torcida, que você começa a duvidar se é a torcida de fato dos caras, tá tomando decisões loucas e o time tá em último, cara. Então, na verdade, a fórmula não tá tão bem feita. Tem alguma coisa que, de repente, a gente sacaneando, sei lá o que é. Mas existem tentativas e tentativas. Jorge, deixa eu te perguntar. A gente entrou no lance da Copa do Mundo e não terminou de falar, né? Cara, o que você achou ali daquele jogo? Vamos pegar só da tragédia, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. A estreia do Pombo, meteu 2 gols. Cara, eu acho o Richarlison... Eu sou muito fã do Richarlison. Eu não gosto nem de falar muito dele, porque eu sou muito fã dele. E a gente se entusiasmou, e aí chegou a Croácia. Cara, eu vou levar um tempo muito grande ainda para, assim, assimilar que a gente foi eliminado para a Croácia. Eu vou levar um tempo, né? Embora eu não acho que seja absurdo. Não é que eu vou demorar a assimilar porque é um absurdo. Não. A Croácia foi vice-campeã em 2018. É praticamente a mesma geração. Né? Não é sobre isso que eu tô falando. Não é que a gente perdeu por um time horrível. Eu não acho que a gente perdeu por um time horrível. Só que, cara, a gente chegou nas quartas eliminando um time por 7, foi 7-1, foi 6-1, né? 5-1, sei lá. A gente goleou, né, a Coreia. E aí a gente chega numa quartas com o Neymar, que é o nosso principal jogador, decidindo numa prorrogação. Nossa, que golaço, né, cara? Que golaço. E assim, em qualquer cenário, de qualquer jogo, sei lá, a gente pode estar falando aqui do time A contra time B, do seu bairro. O cenário que a gente imagina fez o gol, vai segurar, vai cair no chão, vai dar chutão, o tempo vai passar, o juiz vai acabar o jogo, pronto, tá classificado. O que aconteceu para o time ser eliminado, cara? Mas acho que o problema volta na Copa anterior, cara. Se você pegar o último amistoso do Brasil, se não me engano, antes da Copa foi com a Croácia, tá? 2018. Naquela época, o Tite estava fazendo jogos incríveis no Brasil, tudo maravilhoso. Aquele amistoso, a Croácia fez um ferrolho no Brasil e acabou com a tática do Tite naquele jogo. Sim. Desde então, cara, como é possível que um time que joga do mesmo jeito numa Copa, joga do mesmo jeito na outra, acaba surpreendendo o Brasil num jogo tão importante? Todo mundo sabia como os caras jogavam. Pra mim é soberba e despreparo do nosso lado. Isso que causa revolta. Porque qualquer esporte está cada vez mais físico, tá cada vez mais fácil combater o adversário, mas também isso serve dos dois lados, cara. Como é que o Brasil não treinou? Parece que foi surpreendido, parece que não fez a lição de casa, não sabia que ia cair na prova, cara. Entendeu? Isso Foi essa impressão que eu senti também. Entendeu? A França fez a lição de casa, cara. Quando foi pro pênaltis, eu já sabia que a gente não ia passar. Embora o meu lado torcedor estivesse torcendo muito para que eu tivesse errado. Mas eu sabia, quando foi pros pênaltis, eu falei, a gente não vai passar. A gente não vai passar uns pênaltis. O cenário está desenhado para perder. Foi tão mal preparado que escalou jogadores que não batem pênalti, né, cara? Não são titulares, não batem pênalti. Eles não cogitaram a hipótese do pênalti. Foi essa impressão que deu. Não, é jogo eliminatório. Existe a possibilidade de ter pênalti. Mas não vamos treinar pênalti. Não, talvez até tenha treinado, mas, cara, como é que com escala só... Cara, o Rodrigo mal entra no Real Madrid. Ele entra e decide, tudo bem. Mas ele joga pouco, ele não é o batedor. Primeiro batedor. Eu nunca vou entender Marquinhos não é o primeiro batedor. Quem acertou? O Pedro, cara. Pedro também não é o primeiro, mas às vezes ele bate. Bateu muito bem. Você tem vários outros batedores, por que ele não colocou? Por que não colocou o goleiro que sabe defender pênalti, que é o Everton? Então é uma soberba, um despreparo absurdo, entendeu? Outra coisa que eu pensei também. O Alisson é perfeito, ele só não sabe pegar pênalti. Pô, como é que deixou ele tentar pegar os pênaltis? Né? Então foi uma sequência de erros grosseiros, cara. E se fosse a primeira Copa... Muitos erros. Uma segunda Copa, sabe? Acho que, cara, não dá. É uma pena, porque a geração é muito boa. A geração é muito boa. O banco era incrível, cara. O banco era bom. É isso, né, cara? A gente vai... É foda, sei lá...
Se daqui a 4 anos eu tiver um filho, eu vou tentar explicar isso pra ele, de que nosso time era muito bom. Sabe? O banco era surreal, cara. O banco, cara. E a gente... E isso que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que isso, assim, não só na seleção brasileira, mas isso é um retrato de muitos times dito como grandes. A soberba, cara. Achar que vai ganhar a qualquer custo. Então, mas aí, de repente, fica um pouco síndrome de vira-lata. Como é que o time brasileiro perde jogo de Libertadores tendo o orçamento quase 100 vezes maior que o outro? Como é que o time brasileiro às vezes perde para time venezuelano que, cara, não tem um tostão, perde para time uruguaio que às vezes não é um Nacional nem um Peñarol, e mesmo esses não estão com muita grana. Alguns times argentinos, Defensa e Justiça, cara, é super pequeno, entendeu? Como é possível? É muito despreparo, cara. É muito despreparo. Muito despreparo, cara. Assim, é um cenário totalmente diferente. Os caras ganham muito bem pra estar ali. Eu sei que, assim, eu sempre tento olhar o lado humano do atleta e do artista também, né? A gente fala muito de arte. O cara ganha... O Gustavo Lima ganha milhões só pra cantar, mas, pô, eu entendo que o cara fica longe da família, o teu lazer é o trampo dele. O jogador também, eu tento entender esse lado humano, que o teu lazer é o trabalho dele. O domingo que tu tá com churrasco, ele tá jogando futebol. Mas, cara, não é que ele ganha R$500 pra fazer isso e um auxílio alimentação. Não. Ele ganha muito bem pra isso, pra compensar o tempo que ele tá longe da família. E ele tem muito preparo médico, psicólogo, caramba. O São Paulo contra o time equatoriano, cara. Exato. Cara, tá bom. Pode ser um projeto legal, tudo dos caras, mas como é que você perde, cara? Entendeu? E perdeu futebol, feio. Né? Não é que feio no detalhe, entendeu? É o tal do futebol, meu amigo. Não, mas nesse caso realmente é um despreparo, cara. Porque às vezes, tem dia que às vezes a bola não entra. Não foi o caso. Não foi o caso, entendeu? Foi o caso, foi a desperdício do Caleri ali, meu amigo. O que ele teve de bola pra matar. E a gente tá falando de Caleri, o cara que se tocar nele é gol. Sempre é, menos nesse jogo, entendeu? Putz. Exato. O São Paulo foi tri-vice, né, ano passado. Vice do Paulista. Na verdade foi bi-vice, né? Na Copa do Brasil chegou só na semi. Foi eliminado por Flamengo. Mas aí, cara, pra você ver, já que a gente tá falando disso, tem como olhar para esse trabalho do Rogério e dizer que foi ruim? E querer demitir o cara? Entendeu? Eu sou São Paulino, óbvio que eu friamente vou falar, caramba, Rogério não presta, era pra ter sido campeão pelo menos paulista. Um cara sozinho não muda tudo. Tudo bem, às vezes consegue temporariamente fazer algo incrível, Álvaro Miguel, por exemplo. Sim. Ou você pega o Paulo Roberto Santos no São Bento, cara. Alguns poucos treinadores fazem, ou o meu segundo time, que nem me perguntam, você torce pra Ponte Preta, qual que é o seu primeiro time? Não, meu primeiro é Ponte Preta, o segundo é o Brasil de Pelotas. E o mérito é de um cara chamado Rogério Zimmermann, que tirou da segunda divisão gaúcha e praticamente levou o mesmo elenco à Série B, cara. Totalmente aleatório, né? O Brasil de Pelotas também. Ou tem uma história. É a melhor torcida do Brasil, cara, te digo. Pode crer. Mas assim, é muito raro, dura muito pouco o efeito individual de uma pessoa, ou seja, ele poderia até ter feito algo incrível. Agora, como é que um Vojvoda sustenta um Fortaleza tão bem há tanto tempo? E tem o mérito do Fortaleza ter sustentado ele quando o time passou mal. Passou mal, exato. Né? Então, acho que o grande problema do São Paulo era aquele time que gastava muito, vivia muito bem, e agora tem que se adequar a uma nova realidade, cara. Acho que essa é... E não tá querendo se adequar a essa realidade, cara. Acho que gastar muito dinheiro com um jogador medíocre. Agora, que é muito curioso que existe uma base ainda boa, cara. Mas aí o problema vai muito além, né? Acho que... Não só do São Paulo, acho que é do futebol brasileiro. O que eu mais vejo no canal é quanto cara bom foi desperdiçado, houve um investimento tantos anos de base, pode não ter sido um valor gigantesco, mas se você somar ano por ano, pouquinho que se investiu no cara, e se desperdiça justamente quando ele vira profissional, é algo totalmente ilógico. Isso tem uma entrevista interessante no canal, um cara que hoje ele é treinador de uma universidade no Japão, treinou alguns clubes lá, mas ele foi o coordenador da base do Palmeiras. Ele fala, cara, o Brasil é complicado, cara. O Brasil é complicado. Sim. Ele fala, o Wagner Love teria sido desperdiçado por bobagem. Né? Ele que bancou, viu, mas se ele não vê na hora, teria sido desperdiçado. Cara. Uhum. Quantos outros são assim? Né? Então, cara, O Brasil é um celeiro, né, de jogador bom, cara.
que a gente faz de jogador aqui... Mas aí, acho que assim, se aqui fosse que nem Inglaterra, Alemanha, que tem 10 divisões nacionais... Sim. Cara, não haveria desperdício. O sistema, a oferta de trabalho supriria essas ineficiências, sabe? Com certeza. Eu tenho um amigo muito bom também entrevistado que foi fisioterapeuta do São Caetano durante muito tempo e já não é mais porque, poxa, São Caetano não tinha calendário, cara. Uhum. Entendeu? Tem muito cara que desiste, mas agora, se você tem o estadual, se o estadual vira uma sexta divisão, uma quinta, sétima divisão, pô, perfeito. E o que é cruel no Brasil é um Galo ser campeão estadual, passar a Série D é o torneio mais difícil do mundo, cara. É um negócio mais difícil do mundo. É cruel, chega a ser cruel. O que é a Série D? Cara, Exato. É um negócio maluco, cara. Cair pra D, como é que o Brasil de Pelotas vai voltar da D? Acho que nunca, cara. Entendeu? A Portuguesa, São Caetano, talvez não volte nunca mais, cara. Porque realmente, passar pela D tanto time bom ficou na D esse ano passado, cara. Muito time, muito. Exato. E que time que joga a Copa do Brasil e ganha time da Série A, cara, entendeu? Então, são 4 vagas. Aí a forma de disputa que é cruel, né, cara? Não. Tem o Azures que eliminou o outro. Tem o Retrô que eliminou o outro. Você tem um monte de time tradicional do Nordeste. O Caxias. Cara, tem... nossa senhora. Cara. Muita coisa. E... cara, eu posso falar com propriedade sobre isso, porque no Acre, você tem que ganhar o campeonato estadual ou ficar em segundo, né? Que são 2 vagas que dão ainda. Eu não sei até quando, né? Vai ser 2 vagas, porque é por causa do nosso ranking na CBF. São 2 vagas para a Série D. Se você não ganha, meu amigo, o campeonato estadual começa em março, termina em maio, eu acho, mais tardar em junho. Você fica o resto do ano sem calendário e vai ter que dar o seu jogador. Fecha o clube, cara. O jogador, ele às vezes nem é do Acre. Eu entrevistei Lucas Covolan, que estava na 3ª divisão inglesa. Agora ele está na 5ª porque ele estava sem jogar no time. Ele estava no Rio Branco. Cara, imagina, o cara sai de São Paulo, joga 3 meses, aí se o time não classifica, ele não sabe pra onde vai, cara. Acaba a carreira do cara, mano. Perdido, né? Acaba a carreira. Pra onde ele vai, entendeu? É complicado. Por isso no canal eu vejo muito cara muito mais feliz na Bolívia do que no Brasil jogando bola. Totalmente. Cara, se você olhar por cima e falar, nossa, na Bolívia, entendeu? E tem uma história legal, né? Que eu acho é do Thiago Nunes, né, cara? Quando ele começou aqui no Acre, treinando no Rio Branco. O primeiro título dele como treinador foi o estadual com o Rio Branco. Não sabia, e, assim, não sabia. Não sabia? Não sabia. Foi o primeiro título, tipo assim, ele já tinha treinado outros clubes, não como treinador, mas sei lá, como auxiliar e tal, e ele tava lá parado e ele recebeu uma proposta para treinar o time do Acre, que era o Rio Branco, e ele conversou com a esposa dele, depois eu vou te mandar o link da entrevista dele falando isso, e ele veio treinar o Rio Branco, ele foi campeão estadual com o Rio Branco, que não era muito difícil naquela época, né, Rio Branco é o time com mais dinheiro no Acre, era na época, né, agora tá mais, o Maitá, acho que tem mais grana. E aí depois do Rio Branco ele foi pra fora e tal, e foi pra outros lugares. Mas agora ele tá no Peru. Cara. Porque lá talvez ele tenha sequência. Agora ele é o treinador do Sporting Cristal, e talvez lá ele tenha uma chance de jogar uma temporada inteira, entendeu? É difícil, cara, a vida de treinador também é cruel aqui. É muito cruel. E talvez lá ele consiga mais tempo, né? Pô, a gente pode pegar como exemplo aquele técnico lá eu acho que era o técnico do Defensa e Justiça, né? Um loirinho assim, que tava lá um tempão. O próprio técnico do River, né? Então, sim, o Gallardo. Então, os caras ficam muito tempo lá, eles têm uma carreira, na verdade, no clube, né? Porque, cara, é a visão, né? De um clube sério, uma empresa. É um clube, mas também é uma empresa, né? Pra que você vai trocar um cara que dá super certo num lugar que tem super identificação, que trabalha bem, que é competente, porque ele tá numa fase ruim, que é normal do ser humano, por uma novidade, um cara que chegou há pouco tempo, ou por, né? E às vezes não precisa ser o professor Pardal, o cara mais brilhante. Exato. Né? Veja, a Ponte Preta agora mudou a gestão, não tô querendo dizer que ela é perfeita, ela é maravilhosa, sim, mas segurou o Hélio dos Anjos. É um grandíssimo treinador? Assim, é conhecido, né? Para quem acompanha a Série B, esse é um treinador conhecido. Manteve, acho que só o fato de manter
tem seus lados positivos. Tem coisa ruim também no meio? Deve ter. Mas o fato de minimamente manter um estilo de jogo, manter uma estrutura, entendeu? Então... Com certeza. Então é isso, cara. Eu queria te agradecer, Jorge, aí mais uma vez, cara, por tanta coisa, né? Eu acho que eu já falei em off pra muita gente, né? Mas falei pra você também pessoalmente, quando a gente se encontrou, que tenho uma dívida de gratidão muito grande por você ter me aberto uma porta de emprego num momento muito complicado da minha vida. Eu acho que você nem sabia disso. Com certeza não sabia. Não tinha ideia nenhuma. Não tinha ideia nenhuma. A sequência de coincidências da nossa vida é maluco, né, cara? É muita coincidência, muita coincidência. Eu lembro exatamente do dia que você me pergunta se eu estava trabalhando. Eu estava fazendo greve na empresa. A gente estava com o FGTS atrasado e estava com um salário atrasado. Eu estava fazendo greve na empresa. Eu morava de aluguel na época, meu aluguel atrasado também. E com vergonha do caramba. Eu tenho muitos defeitos na minha vida, mas uma coisa que eu não carrego como defeito é dever, cara. Dever alguém. Eu não gosto. É uma sensação horrível, assim, mas você tá me devendo só R$1. Beleza, mas eu tô te devendo esse R$1. Então eu tenho que te pagar. E aí acontece aquilo e eu vim morar com minha avó justamente porque eu não tava conseguindo pagar aluguel. E eu fiquei por um tempo indo trabalhar de bicicleta daqui da minha avó pro trampo. Eu acho que dá uns... Eu não tenho noção de quilômetros, mas é muito longe. É um distrito para outro. É como se você fosse de uma zona em São Paulo para outra zona. É mais ou menos isso, né? É óbvio que o Branco para São Paulo é muita diferença. Mas era muito longe. E aí fiquei com aquela ansiedade, né? Cara, não vão me chamar. E me chamaram. E no dia do meu aniversário, dia 27 de maio, eu fui para a empresa só para pegar o desligamento, dizer, gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim até o momento, mas eu tô indo embora. E aí foi quando eu saí, entrei pra W12, tô aqui até o momento, e é muito bom. Não, e eu entrei na W12 e ficava pensando, nossa, no dia quando eu souber de um momento bom, acho que vou chamar esse Jonathan que eu conheci, cara. Ele tem umas características, isso que a gente nunca tinha se visto direito. Mas algumas características eu falei, pô, esse cara acho que funciona bem naquela área. Se aparecer alguma coisa eu chamo. E foi justamente no dia certo, na hora certa. Exato. E eu tava lá, né? No lugar certo, na hora certa. Sim, então... Esse outro fator também é muito importante. Fica até como dica aí pra galera que é bom manter as pessoas por perto, as pessoas certas por perto. A gente mantém muita gente que não presta perto da gente, né? Muitas vezes a gente tem mais gente que não presta do lado do que gente que presta, e às vezes vale a pena você manter gente que presta do seu lado. Você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa, mas você precisa estar próximo, sempre trocando ideia ali, que uma hora vai que a vida te leve para um lugar que você não imaginava, né? Que foi o meu caso, que eu nunca que imaginava acontecer o que aconteceu. E Jorge, antes de você ir para suas considerações finais, tem uma novidade agora na plataforma nessa temporada 2023 que eu estou fazendo, que é perguntar para o convidado quem ele indica para estar aqui. Não é garantia nenhuma de que eu irei chamar essa pessoa, já fica logo claro aqui, né? Porque eu tenho uma lista enorme de convidados, e também para rolar o convite tem que ter uma conexão, né? Que tem alguma coisa que eu me identifique, que eu queira saber da pessoa, mas você indicando, ela já vai entrar no radar para eu procurar essa pessoa. Então, quem você gostaria, não precisa ser só uma pessoa, pode indicar mais de uma também, mas quem você acha que seria um bom convidado para a plataforma? Cara, tem um convidado das centenas de pessoas que passaram no meu canal, tem um que acho que vai render um papo de horas e horas aqui, que é o Batista, pernambucano, goleiro em Macau, que jogou na Coreia do Norte, ganhou de um time da Coreia do Norte em torneio oficial, cara. Caramba. E esse cara, além de uma figura, um cara gente finíssima, com certeza rende um papo fenomenal, cara. Fenomenal. Da hora. Tá no radar. E Jorge, muito obrigado mais uma vez. O que é suas considerações finais aí? O que você quer falar pra galera? E tamo junto, obrigado. A consideração final que eu falo, cara, eu acho assim, da vida, a gente tem operação de curiosidade no DNA, mas por uma série de fatores, ou eu tive que abrir mão de algumas coisas, às vezes por falta de organização ou por imposições da vida.
Mas se a gente realmente acredita em alguma coisa, por mais que às vezes ela seja pequena, a continuidade é importante. Então eu fico muito feliz de ver a plataforma continuando, vai se transformando, porque é parte de Jonathan. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez, cara. Acho que esse é o recado. Todo mundo tem o seu próprio plataforma. Não precisa ser necessariamente um podcast, mas que uma plataforma própria para chamar de seu. É muito legal, cara. Da hora. Então é isso, galera. Até a próxima e fui. Até daqui a pouco. Vamos trabalhar.